Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma segunda-feira que nos fez o Senhor. Essa pode ser a segunda-feira onde tudo muda, ou mais uma segunda-feira. Pode ser a semana onde tudo muda, ou só mais uma semana. E isso, quem decide é você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, dito isso, estou passando aqui para mais um quadro do nosso canal, que é Histórias Curiosas da Bíblia. E hoje nós vamos abordar uma história curiosa que encontra-se em Gênesis capítulo 6, onde nós retrataremos a respeito dos Nefilins. Você conhece? Não conhece? Então é sobre essa história que nós vamos viajar hoje. Simbora? Mas afinal, quem são os Nefilins? Os Nefilins são espécies de gigantes, onde o capítulo 6 do livro de Gênesis abre as cortinas para que conheçamos a sua história. A Bíblia vai nos dar algumas características desses gigantes que existiram nessa época na antiguidade e vai dizer que eles eram homens violentos, varões de fama. Alguns historiadores acreditam que eles tinham por volta de 5 metros de altura. A palavra Nefilim ela é traduzida do hebraico, Nepilim, que significa caídos ou derrubados. E na verdade a grande questão da história dos Nefilins não é o fato deles serem gigantes, mas o fato de que alguns estudiosos e teólogos afirmam de que eles eram descendentes de uma relação de anjos e mulheres, anjos caídos e mulheres. E é isso que nós vamos entender aqui sobre essa espécie de gigante e a particularidade da sua história. Vamos ler comigo lá Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: E aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os homens valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então a Bíblia vai narrar pra gente que esses filhos de Deus, considerados pelos teólogos os anjos caídos, eles coabitaram com as mulheres daquela época, e então dando assim a origem à espécie de gigantes dos Nefilins, que seria então uma espécie híbrida entre anjos caídos e as mulheres da época. Mas por que os teólogos chegaram a essa conclusão? Porque em algumas passagens da Bíblia, os anjos são chamados, filhos de Deus. Lá em Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, Jó 38, versículo 7. A Bíblia vai narrar que anjos às vezes são chamados ali filhos de Deus. E então esses filhos de Deus que Gênesis está aqui narrando seriam uma espécie de anjos caídos. Mas antes de falarmos sobre as teorias, tanto contra quanto a favor dessa ideia, eu vou passar aqui para vocês um conjunto de imagens para que você possa ter um melhor contexto na sua cabeça de como seria essa espécie. Então vou passar aqui algumas representações já feitas, inspiradas na espécie dos Nefilins. Depois dessa nossa representação visual daquilo que de fato teria sido a espécie dos Nefilins, essa espécie de gigante, vamos falar então sobre as teorias que existem ao redor desse assunto. Eles de fato foram criaturas que vieram decorrentes de uma relação da coabitação de anjos e mulheres? Ou não? Ou isso foi um equívoco de interpretação? Primeiro vamos falar do grupo que afirma que de fato isso é uma informação real, que eles são fruto da coabitação de anjos caídos e mulheres. Vamos primeiro para a referência em que eles se baseiam para retratar essa afirmação, que encontra-se em Apocalipse, do versículo 7 ao versículo 9, que é um trecho de uma passagem que narra para nós a batalha que aconteceu no céu, quando Satanás e ali aquela terça parte desconhecida dos anjos foram expulsos do céu do Senhor. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 12 de Apocalipse: E houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, realmente, Satanás já havia sido expulso do céu. E como bem sabemos, tudo aquilo que Deus cria, ele tenta deturpar. E a Bíblia diz que desde a queda da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, o Senhor levantaria dela alguém que esmagaria a cabeça da serpente e faria então com que a raça humana fosse remida dos seus pecados. Isso acontece através do nosso Salvador Jesus Cristo. Só que como Satanás sempre tenta deturpar tudo que o Senhor faz, inclusive principalmente os seus planos, esses teólogos afirmam que o plano de Satanás com essa coabitação entre anjos caídos e as mulheres daquela época era para criar uma raça humana híbrida, impura, para que não acontecesse a vinda de um Salvador, para remir o pecado da humanidade. Então eles afirmam que de fato esses anjos caídos coabitaram com as mulheres, se travestindo de seres humanos, se vestindo ali de uma forma humana para que essa relação acontecesse e então eles corrompessem o gênero humano, gerando uma raça híbrida. Mas então agora vamos falar da segunda teoria que não afirma essa realidade? Vamos lá. Então, aqueles que baseiam-se na ideia de que isso não é verdade, eles afirmam que anjos não foram criados com necessidades sexuais. Anjos são assexuados, não foram seres que de fato ali têm esse vínculo carnal. Ou seja, eles têm um corpo glorificado, onde isso não aconteceria de forma alguma. E eles baseiam sua ideia lá no texto que encontra-se em Mateus 22, versículo 30, onde a Bíblia diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ou seja, esse texto da Bíblia está dizendo que o nosso corpo se glorificará. Nós não teremos mais um corpo corruptível, então nós teremos um corpo semelhante ao dos anjos, onde nós também não teremos necessidades fisiológicas como seres humanos, mas seremos glorificados num corpo onde de fato nossas necessidades serão apenas espirituais. Então, só que esses teólogos que afirmam que isso não é verdade, enfim, que baseiam-se nessa ideia, eles entram em conflito com aqueles que afirmam que sim, os anjos coabitaram com as mulheres. Por quê? Porque aqueles que têm a teoria de que acreditam que isso foi um fato, eles dizem que esse texto está falando dos anjos no céu. Então nós estamos falando de anjos caídos que coabitaram com mulheres. Então esses anjos caídos não estariam aqui dentro dessa citação, porque a Bíblia estaria citando então que nós teremos um corpo semelhante dos anjos que estão no céu, e não mais falando e inserindo nesse grupo os anjos que estão caídos. Ou seja, os anjos que estão no céu jamais cometeriam essa torpeza contra o Senhor, mas os anjos da sua natureza caída, sim, poderiam cometer esse tipo de coisa. Pelo que a própria Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 6, que é o capítulo que retrata a corrupção geral do gênero humano, que o Senhor muito se irou com isso, pelo que ele resolveu destruir a terra. E eu encerro aqui com uma referência que eu ainda quero ler das pessoas que afirmam essa teoria de que os anjos, então, que coabitaram com as mulheres agradaram a Deus de forma tão grandiosa, né, exorbitante, que eles foram presos, né? Eles foram presos até a volta de Jesus. E essa referência encontra-se lá em Judas, capítulo 1, versículo 6. Aqui, ó. A Bíblia diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou o Senhor a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então esses teólogos que afirmam que de fato isso aconteceu, eles também inserem aqui esse texto de Judas dizendo que o Senhor muito se irou, destruiu a terra, os nefilins foram destruídos no dilúvio, e que não só isso foi feito, como o Senhor encerrou esses anjos que cometeram esse tipo de erro numa prisão até que ele volte, até o dia do grande juízo. Mas e você? O que você achou dessa história? O que você achou disso tudo? Você acredita que de fato a espécie dos nefilins, eles são ali uma espécie criada, né, entre esses anjos, reproduzidas na verdade entre anjos caídos e mulheres? Ou você acredita que não são?
Me conta aí a sua opinião, me conta como é a sua interpretação a respeito do assunto, que eu vou amar saber. Do mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do quadro. Não esqueça de se inscrever aqui neste canal, tá bom? Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e do mais é tudo isso. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.